في أكبر الكتب. Olá, amigos, como estão? Tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao canal Cineflix. Antes de começar, peço que se inscrevam no canal, ativem o sininho e deixem o seu like para nos apoiar. Então, vamos lá. Hoje vamos falar sobre o filme Eu Sou a Lenda 2007. A tela se ilumina com uma luz fria artificial. O som é limpo, de estúdio, um contraponto imediato ao que está por vir. Estamos em um estúdio de televisão, ou talvez um set de notícias
notícias, onde o ar é profissional e levemente tenso. Uma mulher, Dr. Alice Crippen, senta-se diante de uma câmera, exibindo uma postura de confiança inabalável. O tipo de pessoa que carrega o peso da importância de uma descoberta que mudará o mundo, mas com a serenidade de quem já aceitou o inevitável sucesso. Ela usa um blazer elegante, seus óculos refletem as luzes do estúdio e há uma excitação contida em sua voz. Ela fala sobre o futuro, sobre a quebra de paradigmas. O tema é o câncer, o flagelo da humanidade que, segundo ela, está prestes a ser aniquilado por uma terapia genética revolucionária. Dr. Crippen detalha o funcionamento do Crippen vírus, um vírus modificado, geneticamente reestruturado para ser o portador da cura. Ela descreve a lógica: introduzir o vírus no hospedeiro, permitir que ele reprogramasse as células cancerígenas para que voltassem ao seu estado normal, saudável. O otimismo é palpável. Ela sorri, gesticula suavemente. O câncer será coisa do passado, ela afirma. E o número é lançado no ar com um misto de orgulho e espanto. 10.000 pacientes foram tratados com sucesso. 10.000 vidas resgatadas. Não houve efeitos colaterais visíveis. Não houve rejeição, apenas a remissão completa e rápida. A humanidade, ela assegura, está à beira de uma nova era dourada, livre de sua maior doença, a câmera. Foca em seu rosto por um último instante, capturando a imagem do triunfo científico. Então, o corte é abrupto. A imagem da esperança se estilhaça em um silêncio opressor. O som do vento é a única trilha sonora. O vento soprando detritos, levantando a poeira que se acumulou por anos. A cena se abre, revelando a paisagem mais assustadora possível. Manhattan, a metrópole que nunca dorme, agora totalmente morta. A cidade está deserta, mas não vazia. Ela foi retomada pela natureza. A visão panorâmica da ponte do Brooklyn é chocante. Estruturas metálicas enferrujadas, pedaços de concreto desmoronando, carros abandonados em fileiras desordenadas como esqueletos de ferro esperando o fim. O mato, a grama alta e as árvores cresceram através do asfalto rachado, engolindo calçadas e fachadas de prédios. A luz é dura do meio-dia, mas não há calor humano, apenas a sensação de um dia eterno e frio. A câmera desliza sobre os arranha-céus, alguns com janelas quebradas, refletindo o céu azul de forma indiferente. De repente, a paz é interrompida pelo rugido baixo e constante de um motor. Um Ford Mustang Shelby GT500 vermelho, adaptado com pneus off-road e gaiolas externas, atravessa uma rua coberta de vinhas e lodo. Dentro dele está o Dr. Robert Neville. Ele não veste um jaleco ou um terno de cientista. Ele veste calças cargo e uma camiseta militar. Seu físico é robusto, esculpido pela sobrevivência, e seus olhos carregam uma vigilância permanente, uma mistura de fadiga e determinação. Ele não está dirigindo, ele está caçando. Ao seu lado, no banco do passageiro, está Sam, uma pastora alemã. Sam é seu único companheiro, sua âncora em um mundo de isolamento absoluto. Ela está com a cabeça para fora da janela, farejando o ar com uma intensidade profissional. Neville dirige com cautela, mas com familiaridade. Ele conhece as ruas, os perigos visíveis e invisíveis. Seu rifle está ao alcance da mão. Neville e Sam estão em uma missão. Eles estão rastreando um pequeno rebanho de cervos. Sim, cervos, pastando tranquilamente em um local que antes era o centro nervoso do comércio mundial, Times Square. A ironia da cena é brutal. Painéis eletrônicos gigantes ainda piscam propagandas obsoletas de refrigerantes e musicais, mas abaixo deles, a vida selvagem tomou conta. O carro para lentamente, camuflado por alguns arbustos crescidos. Neville desliga o motor e o silêncio volta, pesado e imediato. Ele pega seus binóculos, ajusta o foco. Sam se move inquieta. Neville coloca a mão em seu pescoço, um gesto de conforto e comando. Quieta, garota. Quase lá. Ele sussurra, a voz rouca pelo desuso, mas firme. Ele observa o rebanho. Um cervo em particular, um jovem macho, está comendo grama próximo a uma das carcaças de táxis amarelos. Neville o escolhe como alvo. Ele não está caçando por esporte.
Ele está caçando para sobreviver, para manter sua rotina, para garantir a si e a Sam a proteína necessária. Ele retira do banco traseiro uma arma especial, uma espingarda que dispara um dardo tranquilizante conectado a um rastreador. É uma caça de captura, não de abate, pois Neville precisa do espécime intacto. Ele abre a porta lentamente, o metal range em protesto e ele se encolhe com o som alto no silêncio da cidade. Ele se move com a furtividade de um predador, usando os carros abandonados como cobertura. O asfalto sob suas botas é mole, cheio de detritos e musgo. O ar cheira a concreto úmido e decomposição vegetal. Sam o segue de perto, seu instinto de caça aguçado. Eles chegam a um ponto de vantagem. E Neville se ajoelha. Ele respira e fundo estabiliza a mira. O cervo está a uns 50 metros. Ele precisa de um tiro limpo para não estragar a carne e para que o dardo faça efeito rapidamente. O silêncio é tão total que Neville consegue ouvir o som fraco do vento chicoteando as bandeiras desfiadas que ainda pendem de alguns edifícios. Ele aperta o gatilho. O som abafado do dardo sendo disparado. O dardo atinge o flanco do cervo. A reação é imediata. O animal empina, confuso, e o rebanho, assustado com o ruído e o movimento repentino do cervo ferido, se dispersa em pânico. Eles correm em direção à mata que cresceu no Rockefeller Center. Droga! Neville resmunga, a frustração evidente em seu tom. Ele esperava que o animal o caísse ali. Agora é uma perseguição. Ele puxa o rastreador de pulso que pisca freneticamente, indicando a direção e a taxa de batimentos cardíacos do cervo. Sam já está à frente, farejando o rastro com urgência. Neville corre atrás, saltando sobre destroços e buracos no chão, sua agilidade impressionante para um homem que vive sozinho há anos. A perseguição os leva para um túnel estreito entre dois prédios, onde a luz do sol é cortada, tornando o ambiente escuro e frio. O cervo cambaleia, o sedativo começando a fazer efeito. Está quase caindo quando, de repente, ele vira uma esquina. É neste momento que a caça se torna o caçador. Neville ouve um rosnado agudo, gutural, que não pertence a um cervo. É um som faminto, doentio. O rastreador em seu pulso começa a piscar de forma errática. Neville para imediatamente, puxando o rifle de assalto que estava pendurado em suas costas. Ele vira a esquina, cauteloso. O cervo está caído, mas não sozinho. 3 formas esguias, movendo-se em zigue-zague, estão sobre o animal. Não são cães normais. São cães infectados, os mesmos monstros que ele caça e estuda. Eles são magros, com a pele tensa sobre os ossos, os olhos injetados de sangue e, o mais distintivo, uma saliva espessa pingando de suas presas expostas. Eles rosnam de forma incessante, hipnotizados pelo cheiro de carne fresca. Neville congela. Ele não pode atirar no cervo com sua munição padrão, pois isso o tornaria inútil para o estudo. Ele precisa afastar os cães. Ele levanta o rifle, apontando para o chão ao lado dos cães e dispara uma rajada de aviso. O ruído ecoa ensurdecedoramente no estreito beco. Os cães não se assustam como animais selvagens. Eles levantam a cabeça, mas sua agressividade aumenta. Eles viram-se para Neville, vendo uma nova e mais interessante presa. O rosnado coletivo se transforma em um coro de fúria. Sam, fica atrás! Neville grita. Sam, apesar de seu treinamento e lealdade, treme ligeiramente, mas se mantém firme ao lado de seu mestre. Neville sabe que não pode lutar contra eles ali, e o tempo é crítico. A luz do sol está alta, mas a sombra já começa a crescer nos cânions de concreto. Ele pega uma granada de fumaça de sua bolsa e a lança. Quando a fumaça tóxica branca se espalha, ele aproveita o momento de confusão visual e sonora para se afastar. Ele desiste do cervo. É uma perda aceitável diante da ameaça. Ele corre de volta para o Shelby. A adrenalina está correndo agora. Ele salta para o assento do motorista, Sam pulando logo em seguida. Ele liga o motor, acelerando a fundo, sem se importar com os danos ao veículo
ou a cidade. Ele precisa sair daquela área rapidamente. Enquanto dirige, Neville acende o rádio do carro. Não é para música, mas para seu próprio programa de rádio. Ele transmite em todas as frequências de AM e FM uma mensagem repetida dia após dia há anos. A voz dele, gravada, preenche o silêncio da cabine. Meu nome é Robert Neville. Eu sou um sobrevivente na cidade de Nova York. Estou transmitindo em todas as frequências de AM e FM. Estarei na South Street Seaport todos os dias ao meio-dia, quando o sol estiver mais alto. Se houver mais alguém por aí, mais alguém, por favor, você não está sozinho. O som da própria voz, repetida na vastidão silenciosa, é um lembrete agridoce de seu objetivo e de sua solidão. Ele nunca recebeu uma resposta. Ele continua a dirigir pela Quinta Avenida. Passa pela Biblioteca Pública de Nova York, cujas grandes portas de ferro estão seladas, e pelo Empire State Building, agora apenas um gigante silencioso. A cidade é um cemitério em escala épica. Ele tem a sensação constante de estar sendo observado, mesmo sabendo que a luz do sol o protege dos infectados. Neville verifica seu relógio. O dia está se esgotando. O tempo urge. Ele precisa estar em casa, em segurança, muito antes do sol se pôr. Ele acelera em direção à área de Washington Square Park, onde seu refúgio está localizado. Seu lar não é uma casa, mas uma fortaleza. Uma casa de arenito bem construída, com um jardim que parece um bunker. O perímetro é cercado por arame farpado reforçado, portões de aço maciço e armadilhas sutis. Ele tem que passar por uma série complexa de códigos e travas para entrar. Neville para o carro dentro do pátio interno. Ele desce do veículo, imediatamente começando a inspecionar as defesas. Ele checa as armadilhas sonoras, as fechaduras. Ele trabalha com uma precisão militar, cada movimento econômico e calculado. Ele coloca uma mão no portão de aço, sentindo a solidez do metal. Essa barreira é a única coisa entre ele e a escuridão. O sol começa a baixar no horizonte, e a luz dourada se torna alaranjada, alongando as sombras dramaticamente. Ele entra na casa, fechando e trancando os 3 ferrolhos principais. O interior é limpo, organizado, uma cápsula de civilidade em meio ao caos externo. O cheiro é de desinfetante e laboratório. Sam se dirige imediatamente ao seu pote de água. Neville caminha até a sala de estar, que foi transformada em um laboratório improvisado. Há um mural enorme, cobrindo toda uma parede, com fotos, recortes de jornais, gráficos e mapas. É a representação visual de sua obsessão: encontrar uma cura, entender a mutação do vírus Crippen. Ele se senta em sua mesa e liga um gravador. É hora de registrar o dia. Diário de bordo, 9 de setembro de 2012. 4 anos de isolamento. 0 respostas ao meu chamado. A tentativa de captura de cervos falhou devido à interferência canina contaminada. Espécimes de cães infectados não puderam ser recuperados. A busca por espécimes imunes continua infrutífera. Os níveis de glicoproteínas no plasma dos ratos infectados permanecem instáveis. O relógio biológico está nos vencendo. O sol se pôs. Dia encerrado. Ele desliga o gravador. O peso da realidade cai sobre ele. Ele está cercado por luzes fluorescentes em seu laboratório, mas a luz natural desapareceu completamente. Lá fora, o som da cidade morta começa a mudar. O silêncio se torna tenso. Não é mais o silêncio da ausência, mas o silêncio da espera. Neville olha para Sam, que está aninhada em seu canto. Ele suspira profundamente e começa sua rotina noturna, que envolve armar luzes UV de alta potência em todas as janelas e portas, o único impedimento químico físico eficaz contra a fotofobia dos infectados. Ele sabe que eles estão acordando agora. Eles estão saindo dos esgotos, dos porões, das sombras. A noite pertence a eles. A escuridão engoliu Manhattan e, com ela, o último vestígio de segurança. Dentro da fortaleza de Neville, o som dominante é o zumbido constante, quase hipnótico, do gerador a diesel. Este é o pulsar artificial de sua sobrevivência, a fonte de energia que alimenta as luzes ultravioletas essenciais. Sem essa corrente, ele estaria perdido.
Neville caminha metodicamente pela sala principal, verificando cada fusível, cada conexão, com a paranoia justificada de quem sabe que um pequeno erro elétrico pode custar-lhe a vida. A casa, embora espaçosa e outrora luxuosa, parece um bunker asséptico, mobiliado com o mínimo necessário para a subsistência, suprimentos militares, equipamentos de comunicação e pilhas de filmes antigos e livros, seus únicos recursos de entretenimento passivo. Sam o segue como uma sombra silenciosa. Ela não late, nem faz barulhos desnecessários. Seu comportamento é de uma vigilância tensa. Seus ouvidos se movem constantemente, captando vibrações que Neville, mesmo com seu treinamento, não consegue identificar. Neville prepara um jantar simples e solitário. Abre uma lata de feijão enlatado, aquece no micro-ondas e serve com pão integral seco que ele mesmo assou. Para Sam, uma porção de ração, embora ele frequentemente compartilhe pedaços de carne mais fresca, caso tenha tido sucesso em uma caçada anterior. A refeição é consumida em frente a uma televisão de tela plana ligada a um sistema de DVD VCR. Ele assiste a um clássico animado, o filme Shrek, um contraponto absurdo à realidade sombria. O som dos personagens conversando, rindo, preenche o ambiente, uma tentativa desesperada de simular um mundo social que não existe mais. Enquanto a princesa Fiona ri na tela, Neville mastiga lentamente. Seus olhos estão fixos no filme, mas sua mente está em outro lugar. Ele está prestando atenção em um pequeno monitor de circuito fechado de televisão, CFTV, que fica no canto da sala. A tela está dividida em 8 miniaturas, mostrando os ângulos mortos do perímetro. A garagem, os portões de aço, o jardim da frente e o telhado. Tudo está escuro, iluminado apenas pelos feixes brancos azulados das luzes UV que criam halos de proteção. O ar é parado e pesado. De repente, Sam levanta a cabeça bruscamente, um movimento quase imperceptível. Seus olhos se arregalam levemente. Neville congela, o garfo suspenso no ar. Ele desliga o som da TV com o controle remoto. O silêncio retorna e é diferente agora. Não é o silêncio da paz, mas o silêncio que antecede um grito. Então ele ouve um som de raspagem vindo de algum lugar próximo ao portão principal. Não é o som do vento movendo detritos, é algo arrastando-se pelo concreto, gutural, baixo, como se alguém estivesse limpando a garganta com dificuldade. Neville se levanta, a tensão curvando seus ombros. Ele pega seu rifle, agora um M4 automático, que está encostado na parede, e o verifica rapidamente. Sam se move para a sua frente, o rabo baixo, mas a postura de ataque definida. Ele se dirige à janela principal, coberta por persianas metálicas pesadas que ele desliza para revelar uma estreita fenda de vidro blindado. Ele espia. A luz UV é intensa lá fora, criando uma neblina visual. Ele não vê nada diretamente no feixe, mas ele vê os movimentos nas sombras, onde a luz não atinge com força total. São silhuetas esguias, movendo-se de forma não humana. Estão agrupados, 4 ou 5 deles, se movendo como insetos. Eles estão farejando, seus narizes próximos ao chão, atraídos pelo cheiro de vida, de calor, de sangue que eles reconhecem como alimento. Um deles, mais audacioso ou talvez mais desesperado, tenta se aproximar demais do feixe UV. O Dr. Neville observa a reação horrível. A pele do infectado, que ele chama de Dark Seekers, os buscadores da escuridão, começa a fumegar imediatamente ao contato com a luz intensa. O Dark Seeker solta um chiado agudo de dor, recua rapidamente, voltando para a escuridão absoluta sob um caminhão tombado. Eles não são burros, apenas primitivos, controlados por instinto puro. Eles aprenderam a respeitar as luzes UV, a usá-las como limites, mas eles também são persistentes. Eles começam a bater nos carros abandonados próximos ao muro. Não é uma tentativa de ataque direto, mas uma provocação, uma tentativa de medir a resistência. O som metálico das batidas é amplificado no silêncio da noite, enchendo a casa
casa com uma sensação de cerco iminente. Neville aperta o rifle. Ele não vai atirar, a menos que seja estritamente necessário. O som de um tiro atrai mais deles, e ele tem que economizar munição. O importante é que as luzes se mantenham acesas e que as defesas físicas permaneçam intactas. A visão daquelas criaturas que um dia foram seus vizinhos, amigos ou até mesmo pacientes o atinge como um soco no estômago. Elas são a prova viva de seu fracasso e de sua eterna solidão. O estresse o faz recuar por um momento. Ele fecha os olhos, tentando afastar a imagem dos Darkseekers. O som das batidas metálicas lá fora se mistura com um ruído antigo em sua memória. O som de helicópteros. A narrativa salta no tempo, mergulhando em um flashback vívido, carregado de ruído e fumaça. Estamos em 2009. A cidade não está morta. Está em pânico terminal. O Crippen vírus, a cura milagrosa, evoluiu de forma rápida e catastrófica. A taxa de mortalidade era de 90% e os sobreviventes, bem, eles se tornaram o que Neville está fugindo agora. Neville, ainda um coronel médico do exército dos Issawa, está no centro da zona de quarentena de Manhattan, o caos de uma evacuação de emergência. A ponte do Brooklyn é o ponto focal. Milhares de pessoas empurram-se gritando, tentando chegar aos helicópteros e barcos antes que o bloqueio militar fosse completado, antes que a ilha fosse selada. Ele está com sua esposa, Zoe, e sua filha, Marley, que não tem mais de 10 anos. Marley está segurando um coelho de pelúcia, seus olhos azuis arregalados de medo, o choro abafado pelo ruído ensurdecedor das pás do helicóptero. Zoe tenta ser forte, mas seus lábios tremem. Robert, vamos! Eles disseram que é a última vaga. Zoe implora, segurando a mão do marido. Neville, no entanto, está sendo chamado por um oficial superior. Ele é um virologista de elite, e o governo precisa dele para tentar estabilizar o surto fora da ilha. Eu tenho que ficar, Neville diz, a voz quase perdida no vento. Ele está vestindo um uniforme militar completo. Eles precisam de mim para a logística da vacina, Zoe. Eu sou o único que consegue coordenar isso aqui. Zoe agarra seu colete. Eles vão bombardear a ilha. Eles estão selando tudo. Não vão bombardear, vão conter, eu te prometo. Ele mente sabendo que o plano de contingência para o colapso era, de fato, a aniquilação total. Um helicóptero Huey paira sobre eles, a rampa descendo. A fila se move impiedosamente. Um sargento os empurra gentilmente. Senhora, a bordo. Agora, Marley se vira, os olhos cheios de lágrimas. Papai, vem comigo! Neville se ajoelha, a lama e os detritos grudando em seu joelho. Ele abraça a filha com força, sentindo o cheiro de seu cabelo, gravando o calor de seu corpo na memória. Ele lhe entrega um pequeno bracelete. Você tem que ser a garota mais forte do mundo, Marley. Eu volto logo, ok? Eu prometo. Eu te amo. Eu amo vocês duas. O abraço é quebrado. Zoe é empurrada para dentro do helicóptero, segurando a filha. Ela grita algo, mas o ruído do motor abafa as palavras. Neville assiste, enquanto o helicóptero se eleva, subindo acima da ponte. Ele sente um alarme frio crescendo em seu peito. Então, acontece o impensável. Um helicóptero que estava saindo da ilha, talvez sobrecarregado ou atingido por detritos, começa a perder altitude drasticamente. Ele gira fora de controle, em uma espiral de metal e fogo. Neville grita. O helicóptero cai em uma explosão horrível na água abaixo da ponte. A fumaça preta sobe rapidamente, engolindo a cena. Neville não precisa de confirmação. Ele sabe. Sua família se foi, consumida pelo caos que ele deveria ter evitado, e que ele optou por ficar para lutar. A cena congela no grito mudo de Neville, com o fundo de Nova York em chamas. A transição de volta ao presente é violenta. Neville está de pé, suando, as costas contra a parede do laboratório. Ele ainda está segurando o rifle e o som das batidas dos Darkseekers ressoa agora como o eco das explosões. Ele respira fundo, 3 vezes. O trauma nunca desaparece, apenas se torna um motor. Eu não morri por um motivo. Ele murmura para si mesmo, um mantra que repete milhares de vezes. Ele caminha rapidamente, evitando olhar para a tela da TV, onde Shrek ainda está em pose. Ele
Ele desce as escadas para o porão, que é seu verdadeiro santuário e cela de prisão, seu laboratório de virologia. O laboratório é a materialização de seu propósito. É climatizado, impecavelmente limpo e repleto de equipamentos sofisticados, que ele resgatou de hospitais e centros de pesquisa abandonados. Há mesas de aço inoxidável, centrifugadoras, incubadoras e o cheiro intenso de produtos químicos e formaldeído. Na parede, o mural não é de fotos de família, mas de gráficos complexos, diagramas moleculares e sequências de DNA. Ele está tentando reverter a mutação do vírus Crippen, que transformou a proteína base em um catalisador de agressão, fotofobia e necessidade predatória. Sua atenção se volta para o canto mais sombrio do laboratório. Ali, em uma câmara de isolamento de alta segurança, construída com painéis de aço e vidro balístico, está seu trabalho mais importante e mais perigoso. Dentro da câmara, totalmente sedado e ligado a uma série de monitores biométricos, está um Darkseeker macho. Este é o espécime zero de seus estudos em humanos. O ser é aterrorizante, mesmo inconsciente. Sua pele é cinzenta e fina, revelando veias protuberantes. Seu corpo é esquelético, mas musculoso de uma forma doentia. E ele está conectado a tubos que injetam e drenam fluidos. Neville veste luvas cirúrgicas e um traje de proteção. Ele se aproxima do painel de controle da câmara, revisando as leituras. Hora da dose, amigo, ele diz, a voz baixa e profissional. Ele está trabalhando em uma série de retrovírus injetáveis, tentando introduzir um gene de volta ao sistema do infectado para reverter a degeneração cerebral e a perda de melanina. O processo é lento, perigoso e desanimador. Ele prepara uma seringa contendo um líquido turvo e insere-a em uma porta de injeção automática na câmara. Ele aperta o botão e a dose é administrada. Enquanto ele monitora os sinais vitais do Darkseeker, Neville nota uma leve alteração no ritmo cardíaco. É muito cedo para esperar um resultado, mas ele precisa de qualquer vestígio de esperança. Ele volta ao seu gravador, registrando o procedimento. Diário de bordo, continuação da noite de 9 de setembro. Administrei a 14ª dose do composto NV6. Zero melhoria observada no comportamento fotofóbico ou cognitivo. Os espécimes em cativeiro permanecem em estado de coma induzido. A batida no perímetro continua. Parece que eles estão tentando nos desmoralizar esta noite. Neville desliga o gravador e apoia a cabeça nas mãos. A exaustão é física e mental. Ele está fazendo o trabalho de uma equipe de centenas de cientistas, com recursos limitados, uma cidade inteira de cobaias esperando falhar e a ameaça de morte batendo à sua porta. De repente, a porta do laboratório se abre bruscamente. Neville salta, apontando o rifle. É Sam. A cachorra não está apenas alerta, ela está apavorada. Ela solta um gemido baixo e arrasta-se para junto de Neville. O cientista franze a testa. Sam nunca reagiu dessa forma. Não são apenas as batidas, há algo mais. Neville olha para o monitor de CFTV que ele trouxe para o laboratório. A imagem na tela da garagem está estática. O portão está fechado, mas há algo de errado na imagem. Algo se moveu. Ele aproxima o zoom digital. O portão de aço que selava a entrada da garagem tinha sido sutilmente modificado. Havia uma armadilha ali, um par de laços de arame projetados para alertar sobre invasores humanos ou animais. E a armadilha foi acionada, mas não de forma convencional. Estava solta, como se tivesse sido desmontada, não derrubada. Neville sente um frio na espinha que não tem nada a ver com a temperatura do laboratório. Os Darkseekers são movidos por instinto selvagem. Eles caçam, mas não raciocinam, não usam ferramentas, não desarmam armadilhas. A menos que haja um deles que não é como os outros, um que está evoluindo, ou pior, um que está liderando. Ele pega um machado tático de emergência. A adrenalina o faz se mover rapidamente, mas com cautela extrema. Ele precisa verificar o perímetro
da garagem. Fique aqui, Sam, ele ordena, mas Sam, desafiando a ordem pela primeira vez, balança a cabeça e o segue, rastejando junto aos seus calcanhares. Eles sobem as escadas. A tensão é máxima. Neville se move em direção à porta interna da garagem, o rifle pronto. Ele destranca a porta lentamente, abrindo-a apenas uma fresta. O cheiro que o atinge é de umidade, metal velho e algo fétido como carne queimada e urina. A garagem é um armazém de suprimentos e também o local onde ele guarda seu carro. No canto, próximo aos pneus sobressalentes, há uma figura. É um Darkseeker, morto. Ele está preso em uma armadilha de urso maciça que Neville havia disfarçado no chão. O monstro foi pego no tornozelo e sangrou até morrer. Neville relaxa o aperto no rifle por um momento. Um Darkseeker, morto por uma armadilha. Isso é normal, mas ao lado do cadáver, na parede, há uma pintura feita com o sangue fresco do infectado. É um símbolo, um círculo imperfeito com um corte irregular no meio. Não tem significado lógico. No entanto, o que o faz respirar em choque não é a pintura, é a visão de um grupo de latas de comida que ele mantinha empilhadas em uma prateleira. As latas foram derrubadas, e ele nota que o Darkseeker morto não estava sozinho quando foi pego. As latas foram usadas para acionar a armadilha sonora que Neville havia instalado. E alguém, ou algo, usou as latas para montar uma armadilha para ele. Neville ouve um som fraco de metal rolando. É o som de uma lata de feijão caindo e rolando no chão liso do lado de fora da porta da garagem. Não é o vento. Ele percebe o erro fatal que cometeu. O Darkseeker morto era a isca. A pintura de sangue era uma marca. Ele foi atraído para a garagem, desviando sua atenção do exterior. No monitor, as imagens começam a piscar. Uma a uma, as luzes UV do perímetro estão sendo desligadas. Não por falha de energia. Estão sendo sistematicamente desmanteladas. O tempo acabou. Eles não estão mais testando. Eles estão entrando. A lata de feijão rolou, um som minúsculo amplificado na vastidão da noite silenciosa e soou para Robert Neville como o disparo de uma pistola. O som não era o do acaso. Era a prova de inteligência, de coordenação. Os Darkseekers, que ele catalogara como predadores degenerados, eram, na verdade, organizando uma operação de cerco. Ele mal teve tempo de processar a imagem do Darkseeker morto, a isca e o símbolo de sangue na parede quando o monitor de CFTV começou a emitir bips agudos. Os ângulos 3, 5 e 8, que cobriam a entrada do jardim frontal e a lateral da casa, ficaram pretos. As luzes ultravioletas foram desativadas, não queimadas, desconectadas. Sam, vamos! Neville não grita, mas a ordem é seca e urgente. Ele agarra Sam pelo colete tático, puxando-a para fora da garagem antes que a porta de aço que dava acesso ao interior pudesse ser arrombada. Ele usa toda a sua força para deslizar e travar o pesado ferrolho da porta de segurança que leva à sala de estar. O mecanismo de aço engata com um clac satisfatório, mas frágil. Lá fora, o rugido mudou de provocação para fúria. Não eram mais apenas batidas em carros. Era o som inconfundível de metal sendo rasgado, de vidro de segurança estilhaçado por impacto repetitivo e, pior, os urros guturais e agudos dos infectados, que agora avançavam sob a proteção da escuridão. Eles estavam em maior número do que em qualquer noite anterior. Neville sobe as escadas correndo, pulando 2 degraus de cada vez. A casa se tornou uma gaiola invertida. A sala de estar, seu laboratório temporário de dia, é agora o ponto fraco. Ele se dirige ao andar superior, seu refúgio principal, que ele chama de a citadela. Ele alcança o topo da escada, onde instalou um portão maciço de aço balístico ancorado em uma viga mestra da casa. Com as mãos tremendo ligeiramente, ele gira a alça pesada e engata os múltiplos pinos de travamento. No momento em que o último pino se encaixa, ele ouve o impacto na porta do andar de baixo. Um boom seco e violento, como um ariete sendo usado. A porta da garagem não aguentou. Eles estavam dentro do perímetro interno.
externo. Neville se encosta no portão de aço, ofegante. Ele pode ouvir os sons vindo de baixo, abafados, mas perturbadores. O deslizar rápido de garras sobre o assoalho de madeira, o farejar histérico. Eles estavam procurando por ele, guiados pelo cheiro de vida. Ele se move rapidamente pelo corredor, verificando as janelas. Todas estão seladas, com chapas de aço reforçadas, exceto uma, a janela do banheiro principal. Era um ponto que Neville considerava seguro, mas agora percebe a falha. O exaustor de ventilação, que ele mantinha funcionando para evitar mofo, estava emitindo um fluxo constante de ar quente, carregando o cheiro de suor, de sangue, de vida, um farol olfativo no meio da escuridão. Ele ouve um ruído na parede externa, um raspão vertical, ascendente. Eles estão no telhado, ele sussurra, a voz rouca de incredulidade e medo. Neville corre para o quarto principal, onde há uma mesa de trabalho e um rádio de comunicação de longo alcance. Ele liga o rádio, tentando transmitir um sinal de socorro, uma última mensagem, enquanto a cidade desaba ao seu redor. Ele sabe que é inútil, mas é um reflexo. O som abaixo aumenta de intensidade. Eles estão batendo na barreira de aço da escada. O metal geme, mas resiste. De repente, Sam solta um latido curto e agudo, algo que ela não fazia há anos. Ela corre para a porta do banheiro, seu pelo eriçado, rosnando ferozmente para o ventrículo do exaustor. Neville se vira, o rifle levantado. Ele vê o movimento. Não é um Darkseeker entrando, mas uma mão, longa, esquelética, de pele cinzenta, as unhas sujas e quebradas, tentando desesperadamente agarrar a borda do ventrículo e arrancar a tela protetora. Sam avança. Ela não espera pelo comando. Ela é um torpedo de lealdade e fúria. Ela morde a mão que tentava invadir. O grito do Darkseeker é de dor pura, não o rosnado habitual. A criatura recua, a mão ferida e ensanguentada. Sam retorna para Neville, vitoriosa, mas seu movimento é estranho. Bom trabalho, garota, muito bom. Neville a elogia, aliviado. Mas, ao se aproximar, ele vê. A ponta do focinho de Sam está manchada de sangue negro, espesso, que cheira a cobre e doença. O sangue do infectado. Neville sente o mundo cair à sua volta. Não pode ser. Não, Sam. Ele a examina freneticamente. Sim, há um pequeno ferimento. Um arranhão profundo, logo abaixo da mandíbula, onde a pele fina do Darkseeker deve ter rasgado a dela no momento da retração. O sangue preto já está entrando na corrente sanguínea de Sam. A infecção pelo vírus Crippen é virtualmente instantânea em animais. A evolução da doença é rápida, cruel e terminal. Sam começa a tremer. Seus olhos castanhos, que sempre transmitiam inteligência e amor incondicional, começam a se turvar. Um chiado baixo escapa de sua garganta e ela cambaleia. Neville a pega nos braços. Ela está pesada, mas ele a carrega como se fosse uma pena. Não, não, não. Aguenta firme. Eu tenho o antiviral, Sam. No porão, nós vamos... Ele está delirando, a voz embargada. O antiviral que ele estava testando nos ratos não funcionava em humanos. A chance de funcionar em Sam é zero. E eles estão presos no andar superior, com a porta do laboratório no porão, agora inatingível. O corpo de Sam se contorce. Ela começa a lutar. Não é mais sua parceira. É a doença tomando conta. Ela tenta morder Neville, soltando um rosnado fraco, a boca cheia de espuma. O vírus está atacando seu sistema nervoso central, transformando sua lealdade em selvageria. Neville a segura com a força do desespero, os braços em torno de seu corpo convulsionando. Ele precisa tomar uma decisão impensável, a mais dolorosa de sua vida. Ele não pode deixar Sam se tornar um monstro. Ele não pode enfrentar o Darkseeker que ele amou. Ele recua para o banheiro, o único lugar onde ele tem suprimentos médicos de emergência. Ele tranca a porta. Sam está chorando, mas é um choro gutural, não canino. Ela tenta se libertar, lutando para rasgar a carne de Neville. Seus olhos estão vermelhos, dilatados. Ela está se transformando. Neville a deita no chão, segurando sua cabeça. Ele pega uma seringa pré-preenchida com uma solução eutanásica de alta potência, algo que ele mantinha para o caso de ser capturado. Eu te amo, garota. Ele sussurra, as lágrimas escorrendo por
seu rosto, molhando a pelagem de Sam. É a primeira vez que ele chora em anos. As perdas de Zoe e Marley foram cataclísmicas, mas a perda de Sam é a destruição de seu presente. O corte final de sua conexão com a sanidade. Ele segura Sam firmemente. Um aperto de amor e adeus. Ele encontra a veia jugular e injeta o líquido. A luta de Sam cessa quase instantaneamente. O rosnado se torna um gemido final, um suspiro profundo de aceitação e paz. Seus olhos voltam a focar em Neville por um segundo e ele vê o último vestígio de sua amiga ali. Então o peso de seu corpo relaxa completamente e ela está imóvel. Neville permanece ali, ajoelhado sobre o corpo de Sam, por um tempo que parece eterno. O mundo exterior, os gritos e batidas dos Darkseekers parecem distantes e irrelevantes. Ele perdeu tudo. Ele é a última coisa. Finalmente, a dor o obriga a se levantar. O luto se transmuta em uma raiva fria e cortante. Ele não está mais apenas sobrevivendo. Ele está em guerra. Ele abre a porta do banheiro, com o rifle M4 na mão, e caminha para o centro do quarto, onde o portão de aço da escada está sendo bombardeado. Enquanto ele inspeciona os estragos, ele nota que o ataque na escada diminuiu. Um novo som emerge. Um clac, clac, clac. Metódico e perigoso vindo do telhado acima dele. Neville olha para o teto. O som é de ferramentas de corte, provavelmente machados ou picaretas, que os Darkseekers encontraram e aprenderam a usar. Eles estão abrindo um buraco no telhado de sua casa, tentando flanquear a barreira da escada. Mas o que chama a atenção de Neville não é o som de corte, mas a voz. Um Darkseeker está gritando comandos, não em inglês, mas em uma série de guinchos e cliques complexos. É a voz do macho alfa, o líder do grupo, o mesmo que Neville havia estudado por meses, catalogando-o como apenas mais um espécime. Eu te vi. A voz do Darkseeker ressoa de cima, e o som é traduzido na mente de Neville como uma ameaça primal. Neville percebe o que aconteceu. O Darkseeker que ele tem preso e sedado no laboratório, a fêmea, não era um espécime aleatório. Era a parceira, ou talvez a figura mais importante para o alfa. O ataque não era sobre a comida ou o território, era pessoal. Eles estavam resgatando um dos seus. A armadilha na garagem não era para matá-lo, era para distraí-lo e permitir que o grupo de resgate entrasse. O alfa Darkseeker, o macho alto e musculoso, finalmente surge na linha de visão de Neville. Ele não está no telhado, ele está no peitoril da janela frontal, agora sem o vidro e a chapa de proteção, graças aos seus capangas. O alfa se equilibra, seus olhos injetados em chamas vermelhas na escuridão, observando Neville com uma inteligência fria e perversa. Ele aponta um braço esquelético para Neville e solta um grito de raiva. Neville não recua. Ele levanta o rifle disparando uma rajada contra o alfa. O alfa é rápido, um borrão. Ele salta para trás, desaparecendo da janela no momento do impacto. Neville atinge apenas o concreto da parede. A situação é insustentável. A casa está comprometida. Ele precisa sair e ir para a rua. Ele tem que lutar em terreno aberto, onde o sol da manhã, se ele sobreviver até lá, poderá salvá-lo. Neville corre para a janela mais segura que consegue encontrar, a que dá para os fundos da casa. Ele abre um pequeno arsenal escondido atrás de um painel falso na parede. Granadas de fragmentação, cartuchos de espingarda de alto calibre e, o mais importante, uma bolsa de cordas táticas e um mosquetão. Ele amarra a corda no pesado cano de uma viga. A porta do banheiro é estourada por dentro. Um Darkseeker, já completamente transformado e raivoso, atravessa a porta de madeira e corre em direção a Neville. É Sam. A visão é esmagadora. Seus olhos estão vazios, o rosnado é o mesmo dos outros monstros. Neville não hesita. Ele sabe que a Sam que ele amava se foi. O vírus só deixou uma máquina de matar. Ele levanta o rifle e dispara no
peito dela. O impacto a joga para trás, contra a parede. Ela cai, morta novamente. Desta vez, definitivamente. O som do tiro é um trovão na escuridão. Neville sente um nó na garganta, mas não tem tempo para mais lágrimas. Ele precisa se vingar. E ele precisa sobreviver para que o sacrifício de Sam não tenha sido em vão. Ele se joga pela janela, caindo 10 metros até o jardim traseiro, esmagando arbustos e terra. A queda é amortecida, mas ele sente o impacto doloroso no ombro. Ele não para. Puxa o rifle, já engatilhado. Os Darkseekers ouvem a queda e se movem. Eles saem do buraco na parede da garagem e das sombras do jardim. Pelo menos 7 deles, esguios rápidos farejando-o. Neville corre para o muro dos fundos. Ele sobe na parede, usando os degraus de pedra que havia instalado para checar a cerca. Ele salta a cerca de arame farpado e cai na rua de trás. Ele está na escuridão total, sem a proteção das luzes UV. Ele corre o mais rápido que pode em direção a um beco que leva à Avenida Washington. O plano é atraí-los para fora do perímetro da casa, onde ele tem menos chance de ser flanqueado. Ele ouve os Darkseekers atrás dele. Eles são rápidos, incrivelmente rápidos. Os ruídos de seus pés descalços e guinchos ecoam na rua. Neville corre, mas ele não está apenas fugindo. Ele está executando um plano de ataque suicida. Ele chega ao centro da avenida e se vira. Ele lança uma granada de fragmentação, contando até 3. A explosão é ensurdecedora. O clarão branco ilumina a cena por 1 milésimo de segundo, revelando os Darkseekers avançando. A granada detona no meio do grupo, estraçalhando 2 deles e ferindo gravemente outros 2. Mas a explosão é também um farol. O som atrai todos os infectados da área. Neville não espera para avaliar os danos. Ele corre em direção ao porto de South Street, o local de suas transmissões diárias. Ele se lembra da localização de um depósito de munição que ele havia marcado há meses. Ele precisa de um milagre e ele precisa de luz. Ele precisa de tempo. A perseguição continua pela noite de Nova York. Ele está sozinho, correndo contra o tempo e contra as criaturas que agora demonstraram um intelecto assustador, movidas pela vingança. A fuga é um borrão de adrenalina e dor. Robert Neville corre pelo que antes era o Greenwich Village, agora um labirinto de metal retorcido e vegetação densa. Seu ombro lateja pela queda e a exaustão acumulada de 4 anos de paranoia atinge seu corpo de uma vez. Mas a imagem de Sam, transformada e morta por suas próprias mãos, apaga qualquer sensação de cansaço. A raiva é seu novo combustível. Ele se move em direção ao leste, cruzando a Broadway, onde o asfalto está tão rachado que parece um leito seco de rio. Os Darkseekers estão próximos. Os sons de seus pés e guinchos ecoam nas fachadas dos edifícios. O Alpha Darkseeker, ele nota, está gritando comandos mais sofisticados agora, coordenando o cerco. O som é um lembrete constante de que esta não é uma matilha comum. Neville alcança a 6ª Avenida. Ele sabe que precisa ganhar tempo para chegar ao seu objetivo, o depósito de munição e, idealmente, uma área onde ele possa montar uma defesa antes do amanhecer. Ele vira bruscamente em um beco lateral, atirando uma segunda granada de fumaça na entrada. A fumaça, embora não letal para os infectados, perturba seu sentido de olfato por um instante e bloqueia sua visão. Dentro do beco, Neville se encosta contra a parede de tijolos úmidos ofegante. Ele checa o rifle, repondo o carregador. Ele tem apenas mais 3 carregadores completos e 2 granadas de fragmentação. Não é suficiente para lutar contra uma dúzia ou mais de Darkseekers que o estão cercando. Ele olha para seu relógio de pulso militar. 03:00 da manhã. Faltam cerca de 3 horas para o nascer do sol. Um tempo que, em sua situação parece uma eternidade inalcançável. Ele usa a fumaça como cobertura e corre para a Rua 14, chegando perto da área do East Village. Seus pés encontram o lodo e os destroços com precisão instintiva, mas os Darkseekers estão se adaptando. Eles não entram na fumaça cegamente. Neville ouve um som vindo de cima. Eles estão escalando os prédios adjacentes, usando os andaimes e trepadeiras para flanquear o beco
beco, evitando a fumaça no nível do solo. Neville olha para cima e vê a silhueta esguia e aterrorizante de um deles saltando de um telhado para o outro como um macaco enlouquecido. Ele precisa de uma distração maciça, algo que não envolva fogo de arma. Ele se lembra de uma armadilha que havia montado há meses perto de um antigo prédio de escritórios na Terceira Avenida, esperando pegar espécimes para seu laboratório. Era uma armadilha com uma atração sonora e olfativa. Ele corre em direção à Terceira Avenida. Ao sair do beco, ele é interceptado. 3 Darkseekers pularam do telhado à sua frente, aterrissando com um baque seco no asfalto. Eles não atacam imediatamente. Eles o cercam, esperando o comando do Alpha. Eles estão aprendendo táticas de caça em grupo. Neville não perde tempo. Ele puxa as 2 granadas de fragmentação restantes e as atira, uma para a esquerda, uma para a direita. Ele se joga no chão, cobrindo a cabeça. Cabum! Cabum! As explosões rasgam o silêncio da noite e os estilhaços de metal atingem as paredes de concreto e o chão. Os Darkseekers são atingidos pela força total das detonações. Um deles é desmembrado, o outro cai, uivando de dor. O terceiro, mais distante, está gravemente ferido, tentando se arrastar para a sombra. Neville se levanta, o tinido agudo da explosão o deixando momentaneamente desorientado, mas ele corre. Ele sabe que isso lhe deu no máximo 2 minutos de vantagem. Ele alcança a Terceira Avenida e logo reconhece o prédio abandonado. Ele sobe em um monte de destroços para alcançar uma janela no 2º andar, que ele havia selado com fita adesiva de alerta há muito tempo. Dentro, a escuridão é ainda mais densa. Ele acende sua lanterna tática. O local é um laboratório de campo abandonado, e no centro da sala ele vê a armadilha, uma gaiola de aço reforçado, grande o suficiente para conter vários infectados. A gaiola está aberta e um mecanismo complexo de som e cheiro está desarmado. Neville corre para a gaiola. Ele ativa o sistema. Um alto-falante conectado a um gravador começa a tocar um loop estridente, o som de um bebê chorando e os gritos agudos de uma mulher ferida. É um atrativo horrível e irresistível para o instinto predatório dos Darkseekers, que buscam o mais fraco e o mais vulnerável. Simultaneamente, um dispersor de feromônios libera um odor sintético no ar, o cheiro de sangue fresco e terror. Neville sabia que este era um atrativo fatal. Ele precisa sair dali imediatamente, pois o grupo de caça certamente virá em sua direção. Ele desce as escadas arrebentadas do prédio e volta para a rua. Ele continua correndo para leste, em direção ao porto. Em menos de 1 minuto, ele ouve o tumulto. Os gritos eletrônicos de dor atraem uma horda. Eles não estão apenas correndo, eles estão em um frenesi de caça. Neville se vira a tempo de ver uma massa negra de Darkseekers, talvez 20 ou 30, convergindo para o prédio abandonado. Eles não se importam com a fumaça ou os detritos. O cheiro de feromônios e o som do sofrimento são tudo o que importa. Ele ganha alguns minutos preciosos, mas o custo é alto. Ele revelou seu método. O Alpha notará que os sons são um truque. Enquanto corre pela Rua 14 em direção ao East River, a perseguição se torna mais sutil. Ele perde o som da horda, agora concentrada na armadilha sonora. Mas ele ouve um novo som, mais próximo. Um único infectado, seguindo-o metodicamente. É o Alpha. O Alpha Darkseeker está ignorando a isca sonora. Ele sabe que o verdadeiro prêmio é Neville. Neville atinge o final da Rua 14, onde a rua se abre para o East River Drive. O vento frio vindo do rio o atinge. Ele tem que atravessar essa rodovia abandonada para chegar ao porto. Ele para, esquadrinhando a escuridão. O Alpha está na rua atrás dele, a uma distância de uns 50 metros. Ele para, observando Neville, uma figura alta e aterrorizante na escuridão. O Alpha não está correndo, ele está caminhando lentamente, com a confiança de quem já venceu o jogo. Neville levanta o rifle, tentando obter um tiro limpo na penumbra, mas ele hesita. Ele precisa dessa criatura viva em seu laboratório para salvar o mundo. Ele se lembra de Zoe e Marley do mantra. O Alpha solta um ruído. Não
Um grito de raiva, mas um som articulado que Neville entende como um desafio, talvez uma zombaria. O Darkseeker corre para a frente, mas não em direção a Neville. Ele corre para a barreira de concreto da estrada elevada e pula sobre ela, desaparecendo da vista. Neville entende. O Alpha está tentando flanqueá-lo novamente, indo pela rota mais rápida para o porto. Neville se joga na estrada correndo em zigue-zague. Ele ouve o som de passos rápidos vindos debaixo da rodovia elevada. O Alpha está vindo por baixo. Ele desce a rampa de acesso rapidamente para um nível mais baixo, próximo aos pilares de suporte de concreto. Ele se esconde atrás de um pilar maciço. O cheiro de mofo e esgoto é avassalador. Ele espera. A respiração está difícil. Seu coração bate como um tambor no silêncio. O Alpha surge do lado oposto. Ele para, farejando o ar, mas o cheiro de metal e lodo confunde seus sentidos. Neville tem o Alpha na mira. Ele pode acabar com isso. Ele pode ter sua vingança, mas antes que ele possa puxar o gatilho, ele ouve outro som vindo de cima. Uma corda. De segurança cai do alto balançando. É um Darkseeker que estava esperando no topo do pilar. Ele desce rapidamente. Neville foi flanqueado por 3 lados. O Alpha e agora 2 Darkseekers adicionais se aproximam de forma coordenada. O Alpha está comandando a tática em tempo real. O Darkseeker que desceu da corda ataca primeiro. É um ataque de distração. Neville dispara um tiro, atingindo o monstro no ombro, mas o Darkseeker cambaleia apenas para se levantar e avançar novamente. Neville recua, forçado a sair da proteção do pilar. Ele corre para o cais do East River. Ele não tem mais para onde ir. Ele está preso entre o cais e a água fria. O Alpha e os outros 2 Darkseekers o alcançam. Neville vira-se, o rifle vazio. Ele precisa recarregar, mas eles estão muito perto. O Alpha se aproxima dele, parando a apenas 3 metros de distância. O monstro o encara e o som que ele faz é um guincho agudo e inteligente, quase um sorriso. Os outros 2 Darkseekers o agarram. Um segura seus braços, o outro chuta o rifle para longe. Neville é forte, mas a ferocidade e a força desumana dos infectados o dominam rapidamente. Eles o imobilizam, segurando-o firmemente. O Alpha se aproxima do rosto de Neville. Ele cheira o cientista, um som de satisfação bestial. O Alpha, então, levanta a mão e aponta para o horizonte. Neville percebe o que ele está fazendo. Ele não quer matá-lo. Ele quer levá-lo para trocar Neville pela fêmea Darkseeker que ele tem presa em seu laboratório. A inteligência do Alpha é mais sofisticada do que Neville jamais admitiu. O Alpha, então, retira uma faca de osso de sua cintura e faz um corte limpo e profundo na coxa de Neville. Um golpe calculado que não mata, mas o imobiliza. A dor é excruciante e Neville solta um grito de agonia. O Darkseeker, mais forte, o joga sobre os ombros e eles começam a marchar de volta, não para a casa, mas para a escuridão, sob a ponte do Brooklyn. Neville está semiconsciente, perdendo sangue rapidamente, mas sua mente científica ainda está funcionando. Ele precisa de um plano. Ele vê, na ponta do cais, sua última esperança. Uma lanterna de sinalização de emergência que ele havia deixado lá durante suas transmissões diárias. Ele estica o braço, lutando contra o aperto dos Darkseekers. O esforço faz sua ferida sangrar ainda mais. Seus dedos roçam o metal. Ele agarra a lanterna. Ele a ativa. Não é uma luz forte, mas é uma luz. Um brilho fraco, amarelado. O Alpha se vira, irritado pela luz fraca. Ele rosna. Ordens e os Darkseekers que carregam Neville se apressam para entrar nas sombras. Mas Neville tem uma última cartada. Ele se lembra de uma pequena garrafa de um coquetel químico altamente volátil que ele mantinha em seu cinto. Uma defesa de última hora contra cães infectados. Com a lanterna em uma mão e a garrafa na outra, ele espera o momento certo. Eles passam sob o vão escuro da ponte do Brooklyn. A escuridão é total. Neville quebra a garrafa contra a cabeça do Darkseeker que o carregava. O líquido se espalha. Simultaneamente, ele atira a lanterna no líquido. Fush! O fogo irrompe violentamente. O líquido, uma mistura de álcool puro e fósforo branco, se acende com uma fúria instantânea. O Darkseeker que o carregava solta um grito de horror e cai em chamas.
Os outros Darkseekers, incluindo o Alpha, recuam com terror. Eles temem a luz e o fogo mais do que qualquer coisa. O calor e o cheiro de carne queimada enchem o ar. Neville cai no chão, liberado do aperto. Ele está ferido, mas livre. O fogo o protege por um momento. Ele se arrasta para longe do Darkseeker em chamas, recuperando seu rifle. O Alpha, no entanto, não está mais no frenesi de caça. Ele está observando a cena com uma frieza assustadora. Ele vê que Neville está mortalmente ferido, mas ainda lutando. O Alpha solta um rugido de frustração e ordens para seus capangas, forçando-os a recuar nas sombras para esperar que o fogo se extinga e Neville morra por conta própria. Neville está sozinho, deitado no cais, com o fogo crepitando ao lado dele. Ele sente a vida esvair-se através da ferida na coxa. Ele olha para o leste. A linha do horizonte está começando a clarear, um cinza pálido que promete o sol. Mas ele sabe que não sobreviverá até lá se ficar onde está. Ele precisa de abrigo, de tratamento e de um plano para o próximo dia. Ele consegue se levantar usando o rifle como muleta. Ele se arrasta na direção oposta ao cais, para as docas abandonadas. Ele tem que achar um lugar para se esconder. Enquanto cambaleia, ele ouve um som fraco de um motor. Não é o som de um Darkseeker, é o som de um carro a combustão interna, vindo de uma direção que ele considerava impenetrável, vindo do sul da cidade. Neville para. Ele levanta a cabeça, tentando se concentrar. Não pode ser um sobrevivente. Ele é o único, mas o som aumenta, inconfundível. Um SUV blindado com faróis acesos está se aproximando rapidamente pelo East River Drive. Neville, fraco, sangrando, levanta a mão e tenta gritar, mas sua voz é apenas um sussurro rouco. O veículo para abruptamente a alguns metros dele. Os faróis ofuscam sua visão. Ele não consegue distinguir as figuras dentro. A porta do motorista se abre. Uma mulher, com traços fortes e roupas de proteção pesadas, desce do carro. Ela é seguida por um jovem. A mulher o vê, o corpo ensanguentado, o rifle na mão. Robert Neville! A mulher pergunta, a voz carregada de ceticismo e alívio. Nós ouvimos sua transmissão. Nós viemos. Neville desmaia de exaustão e perda de sangue. A visão da mulher e do jovem sendo a última coisa que ele vê antes da escuridão. O silêncio retorna, quebrado apenas pelo motor do carro e o crepitar do fogo distante. A escuridão é substituída por uma luz suave e artificial. Neville acorda com uma sensação de peso e dor, mas também de um calor reconfortante. Ele está deitado em um colchão limpo, com um cobertor grosso sobre ele. A dor aguda na coxa foi substituída por uma dor surda. A ferida foi limpa e suturada. Ele está em um lugar seguro, mas completamente estranho. Ele se levanta, gemendo levemente, e se apoia na parede. Ele está em um quarto pequeno e espartano, mas bem cuidado. As paredes são de concreto e há poucas janelas, todas reforçadas com grades de aço e cobertas por persianas grossas. O ar está limpo e aquecido. Ele tateia o local da ferida, coberta por um curativo profissional. Ele tem a sensação imediata de que não está mais no controle de sua sobrevivência. Ele pega uma muleta improvisada que estava encostada na parede e sai do quarto. O som de vozes o guia. Não são os gritos dos Darkseekers, mas conversas humanas, suaves e em tons normais. Ele se encontra em uma grande sala que parece ser o porão de um armazém fortificado. As paredes estão cheias de suprimentos, comida enlatada, água, tanques de propano e um arsenal pequeno, mas organizado de armas. Perto de um fogão a gás portátil, onde panelas estão cozinhando, estão a mulher e o jovem que o resgataram. A mulher se vira ao ouvir Neville. Ela tem cabelos castanhos presos e olhos penetrantes. Ela não parece assustada, mas aliviada em vê-lo. Acordado. Dr. Neville, você está acordado. Quase o perdemos. Você perdeu muito sangue, ela diz, aproximando-se dele com cautela. Quem é você? Neville exige, sua voz rouca. Ele aperta o punho em torno de sua muleta, pronto para usá-la como arma se necessário. Meu nome é Anna, ela responde, estendendo a mão, um gesto de paz. E este é Ethan. Jovem Ethan, um adolescente magro e quieto, acena com a cabeça. Ele tem a aparência de alguém que cresceu neste mundo sem ter conhecido a civilidade. Neville ignora a mão estendida. Como vocês chegaram aqui? Eu sou o único que transmite.
Há anos. Ana recua, respeitando a desconfiança. Nós viajamos de Maryland. Seguimos a costa por meses. Nós ouvimos você. Sua voz se tornava mais clara à medida que nos aproximávamos de Nova York. Ninguém mais está transmitindo. Todos os sinais foram interrompidos há muito tempo. Neville fica em silêncio por um momento, processando a informação. Outros sobreviventes. O peso de sua solidão diminui ligeiramente, mas é imediatamente substituído pela paranoia. Vocês sabem sobre os Darkseekers? Ele pergunta. Nós os chamamos de vampiros. Sim, nós sabemos. Nós nos movemos apenas durante o dia e nos escondemos à noite. Nosso assentamento original foi destruído. Ana diz a última palavra com um tom de tristeza contida. Por que vieram para Nova York? Neville pergunta, desconfiado. Nova York é o ponto zero, o lugar mais perigoso do mundo. Ana se move para uma mesa, onde há um mapa velho e amassado. Ela o desenrola. O mapa está rabiscado com rotas, avisos de perigo e um único círculo vermelho na parte superior de Vermont. Nós estamos indo para o norte. Há um boato, um campo de sobreviventes estabelecido, um verdadeiro refúgio. Em Bethel, Vermont, eles dizem que o exército ainda está lá e que eles têm um sistema de tratamento que funciona. Neville ri, uma risada amarga e sem humor. Um refúgio. 3 milhas de distância em Nova York eu tinha um refúgio. E o exército me deixou aqui. Vermont é uma história de fadas. Eu sou um virologista militar. Eu sou a cura. O refúgio é meu laboratório. Ana o observa com compaixão. Dr. Neville, você está sozinho há muito tempo. Você precisa de ajuda e nós precisamos de você. Se você tem a cura, Bethel é o lugar para testá-la em grande escala. Neville, sentindo o retorno da dor em sua perna, se afasta. A ideia de compartilhar seu segredo, seu propósito com estranhos o aterroriza. Ele tem trabalhado em segredo para manter os Darkseekers fora de sua trilha. Eu não vou a lugar nenhum e vocês não podem ficar. Esta cidade é um ninho. Se eles souberem que há mais de mim, eles virão. E eles estão ficando mais inteligentes. Eles me caçaram ontem à noite. Eles usaram táticas de emboscada. Eles estão liderados por um alfa que está aprendendo. Ana e Ethan se entreolham, o medo evidente em seus olhos. Nós não podemos viajar de dia. Nosso carro precisa de reparos. Ana argumenta. Por favor, apenas uma noite de descanso. Nós nos curamos e saímos ao nascer do sol. Neville hesita. Ele está muito ferido para expulsá-los. E a presença deles, apesar de perigosa, oferece algo que ele não tinha, a chance de conversar, de se conectar. Tudo bem, Neville cede, mas vocês farão exatamente o que eu mandar. Meu laboratório está em minha antiga casa, no Washington Square Park. Vocês precisam me levar para lá. Eu preciso continuar o experimento. Ana concorda imediatamente. Nós vimos sua casa. É uma fortaleza. Onde você estava esta noite? Eu fui emboscado. Eles pegaram minha cadela, Sam, Neville diz, e a menção do nome o faz desviar o olhar, engolindo a dor. Ele não conta a eles o final. Ana, percebendo o luto, não pressiona. Ela o ajuda a entrar no SUV robusto, um Chevy Tahoe blindado, que estava estacionado no interior do armazém. O carro é um tanque muito mais seguro que o seu Shelby. Eles dirigem lentamente de volta ao coração da cidade. O sol está começando a nascer, e a luz cinzenta e fraca ilumina a devastação. Ao longo do caminho, Neville detalha a Ana o horror da infecção, a cronologia do colapso, desde a cura para o câncer até a pandemia viral. Ana e Ethan escutam em silêncio, absorvendo cada detalhe. Eles chegam à casa de Neville. A cena é de destruição. O portão de aço está amassado, há marcas de sangue e fogo no concreto. A ausência do portão da garagem e as janelas quebradas expõem a vulnerabilidade da fortificação. Neville os guia para dentro, descendo diretamente para o laboratório no porão. Ao entrar, Ana e Ethan ficam impressionados com a complexidade do equipamento e o mural de pesquisa. Mas o que realmente choca Ana é a câmara de isolamento. O Darkseeker
fêmea ainda está sedado, ligado aos tubos. Ele é a prova viva do pesadelo. Este é o meu trabalho. Eu tenho tentado introduzir um retrovírus geneticamente modificado para reverter a fotofobia e a agressão. Neville explica ligando os monitores. E funcionou? Ana pergunta, com esperança na voz. Nos ratos, sim, eles se recuperaram e voltaram ao estado normal, perdendo a fotofobia. Mas esta fêmea é meu 15º espécime humano. E nada. O vírus simplesmente devora a cura. Neville então nota algo no monitor de sinais vitais. Uma leitura que ele nunca viu antes. Espere, pulso e temperatura estáveis. Mas a glicoproteína está em ascensão. Ele corre para a câmara. A pele da Darkseeker está menos pálida e as veias proeminentes parecem ter regredido levemente. O composto NV6, a dose que dei antes de ser atacado. Neville murmura, a excitação e a incredulidade crescendo. Funcionou, está funcionando, é um sinal de reversão. Ana se aproxima, observando o Darkseeker. Você tem a cura, Dr. Neville. Você a tem. De repente, a porta do laboratório treme violentamente. Nós trouxemos o Alpha até aqui. Ethan grita, pânico em sua voz. Neville olha para cima, para o teto do laboratório. O som não é de Darkseekers. É de um carro. O Alpha Darkseeker, utilizando sua inteligência recém-adquirida e sua fúria, havia rastreado o cheiro de Neville até a casa. Mas ele não veio sozinho. Os monitores de CFTV que Neville conseguiu reinstalar rapidamente mostram a cena de horror. Dezenas de Darkseekers estão na rua, e o Alpha está no topo de um prédio vizinho, montando algo. Ele havia encontrado o SUV blindado de Neville, o veículo que o cientista usava para caçar. Ele o usou como uma arma. Neville ouve o motor do seu Shelby GT500 vermelho que ele pensava ter deixado em seu pátio. O Alpha havia conseguido arrombar a garagem. Crash! O teto do laboratório se estilhaça. O Shelby GT500, impulsionado por uma força mecânica ou pelo próprio Alpha que ativou o acelerador, foi jogado do andar de cima, caindo diretamente sobre o laboratório de Neville, esmagando equipamentos de pesquisa e explodindo em detritos. Neville, Ana e Ethan são jogados ao chão, cobertos por concreto e poeira. O Alpha Darkseeker, alto, com os olhos vermelhos fixos em Neville, desce lentamente pela cratera aberta no teto, pousando sobre os destroços. Ele está furioso e vitorioso. Ele não se importa mais com a fêmea presa. Ele quer Neville. O Alpha aponta para a câmara de isolamento. Seus capangas, que o seguem para dentro da sala, pegam a fêmea e começam a arrancá-la dos tubos. Eles a libertam. Neville, Ana e Ethan estão presos em um canto, sob um pedaço de viga caída. Neville, ainda segurando a muleta, olha para o Alpha. Ela está se curando. Você está matando sua própria gente. Neville grita, mas o Alpha não escuta. O Alpha agarra a fêmea, que agora está acordada, mas ainda atordoada pelo sedativo. Ele a olha nos olhos e então a olha para Neville, soltando um guincho de ódio. Ele está punindo Neville, devolvendo o que é dele, mas destruindo o trabalho do cientista. Ana e Ethan se arrastam para o esconderijo atrás de um armário de metal. Eles seguram facas de combate, preparando-se para o inevitável. Neville, porém, percebe uma mudança na expressão do Alpha. O Alpha percebe a diferença na fêmea. Ela está mais calma, menos agressiva. O composto NV6 começou a funcionar. O Alpha então solta a fêmea e ataca Neville, movido pela raiva da intrusão. Neville sabe que não pode lutar contra ele, mas ele vê sua chance. Ele agarra um tubo de ensaio de cima da mesa de metal. Não é a cura, é um líquido altamente inflamável. O Alpha pula em sua direção. Neville desvia, rolando para o lado. O Alpha atinge a parede de concreto, deixando uma marca profunda. Neville lança o tubo contra o chão, liberando o vapor químico. Luz! Neville grita para Ethan. Ethan, que estava esperando o comando, liga um farol de emergência de alta potência que ele havia instalado na parede. O clarão atinge o laboratório. O Alpha, exposto à luz intensa, solta um grito de dor pura. Ele recua, mas agora está encurralado, ferido e furioso.
furioso. A fêmea, que estava se recuperando, é puxada por um Darkseeker capanga para a escuridão. Eles a levam embora, para longe do perigo. Neville, sangrando e exausto, usa o último de sua força para se levantar. Ele está cara a cara com o Alpha, que agora está cego pela luz. A luta está apenas começando. A luz estroboscópica e intensa do farol de emergência pulsava, transformando o laboratório destruído em um cenário de pesadelo epilético. O Alpha Darkseeker, em pé no meio dos destroços do Shelby e dos equipamentos de pesquisa esmagados, estava parcialmente incapacitado pela fotofobia. Ele guinchava, cobrindo o rosto com as mãos, sua forma esguia, contorcendo-se em agonia. Mas a dor física não superava sua inteligência e sua fúria. Ele estava furioso, não apenas ferido. Neville, mal se aguentando em pé e apoiado na parede, estava usando o farol como escudo e arma. Anna e Ethan mantinham-se abaixados, observando o combate de seu refúgio improvisado atrás dos armários de metal. O Alpha, cego pela luz, começa a farejar o ar. Seu olfato é seu sentido mais confiável na escuridão, mas mesmo agora, o cheiro de ozônio das luzes e do concreto quebrado o confunde. Ele solta um rugido de comando para seus capangas, que ainda estavam no andar de cima ou se esgueirando pelos cantos do laboratório. Neville percebe o erro. Ele expôs o Alpha, mas a luz intensa é um farol que atrai toda a horda. Os sons vindos do andar de cima se intensificam. Mais Darkseekers estão descendo pela cratera no teto, impulsionados pela fúria de seu líder e pelo cheiro de vida. O laboratório agora está cercado. Precisamos sair daqui, Neville. Anna grita, movendo-se ligeiramente para avaliar uma rota de fuga. Não temos para onde ir, Neville responde, sua voz tensa, mas focada. Ele sabe que a única saída é através do Alpha. O Alpha, sentindo a presença de Neville, avança cegamente. Ele usa sua audição para localizá-lo. Neville consegue desviar do primeiro golpe, um arranhão violento que atinge a parede. Neville recua, forçado a abandonar a proteção da luz. Ele corre para o canto oposto do laboratório, onde ele sabe que há um interruptor mestre conectado ao gerador externo. Ele tem uma ideia desesperada. O Alpha o segue, mas a luz do farol o está retardando significativamente. Neville alcança o painel elétrico. Ele abre a caixa, expondo a fiação. O cheiro de queimado e eletricidade é forte. Anna, Ethan, precisamos de uma distração. Anna entende. Ela pega uma lata de querosene que estava sendo usada para aquecimento e a atira contra os pés do Alpha. O líquido se espalha no chão escorregadio. Ethan, com um isqueiro em mãos, arremessa-o imediatamente. Push! O querosene explode em chamas. O fogo, que os Darkseekers temem instintivamente, cria um muro de proteção temporário. O Alpha solta um urro de dor e medo, recuando do calor intenso, mesmo que as chamas não o tenham atingido diretamente. A distração permite que Neville complete sua tarefa. Ele localiza o fio mestre do gerador. Ele tem que fazer uma escolha: desligar o gerador e mergulhar o laboratório em total escuridão, dando aos Darkseekers uma vantagem, ou desativar apenas o circuito de energia. Neville, usando uma ferramenta isolada, corta o fio. Imediatamente, o farol de emergência se apaga. A sala mergulha na escuridão. O silêncio é momentâneo, mas mais assustador do que o barulho. O Alpha não está mais ferido pela luz. Ele está liberado e furioso. No entanto, Neville não está totalmente cego. Ele se preparou para o pior. Ele veste óculos de visão noturna tática. O laboratório se ilumina em um verde espectral, revelando a silhueta aterrorizante do Alpha. Neville saca uma pistola de sua cintura, uma Beretta M9. Ele atira 2 vezes no centro do peito do Alpha. Os tiros atingem, mas o Alpha mal cambaleia. Os Darkseekers são resistentes a ferimentos que matariam um humano. O Alpha avança. Neville atira mais 2 vezes, mirando na cabeça, o único ponto fraco. Certo, ele erra. Neville recua, correndo para a câmara de isolamento de vidro balístico, agora vazia, mas ainda intacta. Anna e Ethan o seguem. Para dentro, rápido!
Neville ordena. Eles se jogam para dentro da câmara. Neville gira a pesada roda de travamento. O Alpha atinge o vidro com um impacto maciço, deixando uma rachadura na superfície. Ele rosna, frustrado por não poder penetrar o vidro. Neville está seguro por um momento, mas preso. Eles estão cercados no bunker de vidro. O Alpha e seus capangas, que entraram no laboratório, começam a reagrupar-se. O Alpha, notando que o vidro está resistindo, começa a inspecionar o perímetro, buscando a falha estrutural. Neville, Anna e Ethan estão respirando ofegantes. O cheiro de pólvora e sangue é denso. Anna, tremendo, olha para Neville. E agora? O que vamos fazer? Nós esperamos, Neville diz, sua voz calma apesar da situação. Esperamos que eles quebrem o vidro, ou esperamos o sol. O relógio marca 03:45. Ainda resta muito tempo para o amanhecer. Neville, sentado no chão, encosta a cabeça no vidro. É frio. Ele fecha os olhos por um momento e, no silêncio relativo da câmara, ele se lembra de um momento mais suave com Sam. Flashback. É um dia ensolarado. Neville está no antigo pier, jogando frisbee para Sam. Ela corre, alegre, com a cauda abanando, pegando o disco com um salto atlético. Eles estão rindo, o som puro de um humano e seu melhor amigo, desfrutando de um dia na cidade morta. Eu te amo, Sam, Neville diz, jogando o disco novamente. Sam volta, deitando a cabeça em seu colo. Ele a acaricia e ele sente por um momento que o mundo ainda era habitável. O flashback se desfaz com um som de ranger metálico. O Alpha Darkseeker encontrou algo. Ele está usando um pedaço de vergalhão retorcido do garro destruído como alavanca. Ele enfia o metal em uma fenda sutil entre os painéis de vidro e aço. Ele começa a forçar. O aço range dolorosamente e o vidro em torno da ponta do vergalhão começa a rachar. Anna solta um gemido de medo. Ethan prepara sua faca. Ele vai conseguir, não vai aguentar, Anna sussurra. Neville, porém, está olhando para o Darkseeker fêmea que o grupo havia resgatado. Ela está caída em um canto, sendo examinada pelos capangas do Alpha, mas ela não está rosnando. Ela está chorando. Sim, lágrimas escorrem por seu rosto esquelético. Ela está em sofrimento, mas não por causa da luz ou do ataque. Ela está sofrendo por causa da violência e da destruição. A consciência está voltando. A cura está funcionando nela. Neville tem uma ideia insana e desesperada. Ele se levanta, ignorando a dor na perna. Ele pega o monitor de vídeo do espécime fêmea, que estava ligado a um sensor. Ele gruda o monitor na janela de vidro. Eu preciso que vocês fiquem aqui e atirem no Alpha se ele quebrar o vidro, mas não atirem nela. Neville ordena. Ele abre sua bolsa e pega um pequeno frasco contendo o plasma do rato curado, o espécime imune que ele havia encontrado, misturado ao NV6. É a vacina mais potente que ele tem. Ele pega uma seringa tática. O Alpha consegue forçar o vergalhão um pouco mais e o vidro faz um som de estalo alto. O painel está prestes a ceder. Neville olha para Anna. Meu nome é Robert Neville. Eu sou um virologista. Eu juro que se eu morrer, vocês precisam levar esta cura para Bethel. Não a usem. É um vírus vivo. É um risco biológico, mas é a única esperança. Ele entrega a Anna o frasco com o plasma, que ele embrulha em um pedaço de pano resistente. Você vai dar um tiro no escuro? Anna pergunta, sem entender o plano. Neville pega a chave de emergência que abre a câmara de isolamento por dentro. Não, eu vou provar a eles que eles podem ser salvos. Eu não sou o último homem. Eu sou um novo começo. Neville abre a porta da câmara, correndo para fora, gritando, Alpha, olhe para ela! O Alpha se vira, irritado por Neville ter saído da gaiola. Ele corre para atacá-lo, pronto para dar o golpe fatal. Neville se desvia do ataque e corre em direção à fêmea curada. Os capangas estão confusos, sem saber se atacam Neville ou protegem a fêmea. Neville alcança a Darkseeker fêmea. Ela está chorando e cambaleando. Ela não é mais uma predadora. O Alpha percebe o que Neville está fazendo. Ele solta um grito de raiva e ataca com velocidade total. Neville
Neville, com a seringa na mão, perfura o pescoço da fêmea, injetando o plasma curado. O Alpha o atinge em um golpe brutal, jogando Neville contra a parede. O cientista cai, seu corpo esmagado e mortalmente ferido. Mas o trabalho está feito. O Alpha, cego pela fúria, se aproxima do corpo caído de Neville, pronto para arrancar sua cabeça. Neste momento, a fêmea curada solta um guincho. Não um guincho de dor ou raiva, mas de reconhecimento. Ela se move para o Alpha, hesitante, e toca seu braço. O Alpha congela. Ele se vira para a fêmea. Os capangas estão observando. A fêmea o toca novamente. Ela não está mais fugindo da luz. Ela está olhando para o Alpha com tristeza e um vislumbre de humanidade em seus olhos agora. O Alpha olha para Neville. Ele entende. O cientista caído não estava mais tentando matá-los. Ele estava salvando-os. O Alpha se move, não em direção a Neville, mas para a fêmea. Ele a segura, examinando-a. Ele percebe a reversão, a mudança em seu estado. Ele solta um rugido. É um rugido de luto, de aceitação e de uma inteligência que transcende a doença. Os capangas do Darkseeker, vendo a cena, recuam. O Alpha, ao invés de matar Neville, faz algo inesperado. Ele levanta a cabeça e solta um uivo que ecoa pelo laboratório. É um som de retirada. Ele pega a fêmea em seus braços e, junto com seus capangas, ele sobe pela cratera no teto e desaparece na escuridão da noite. Neville está deitado no chão em um charco de sangue. A porta da câmara de isolamento se abre e Anna e Ethan correm em sua direção. Eles foram embora, Anna exclama, ajudando Neville. A cura, Neville sussurra, tossindo sangue. Ela se foi, mas o plasma funciona. Eles têm a prova agora. Eles vão curá-la. O Alpha Darkseeker, aterrorizante predador da noite, tornou-se o portador da cura. Neville olha para o relógio. 0400 da manhã. O sol está chegando. Ele está morrendo. Ele sorri para Anna e Ethan. Não há refúgio em Vermont. O refúgio é o propósito. Vocês são a lenda agora, não eu. Neville fecha os olhos, exalando seu último suspiro. Anna chora, segurando o frasco do plasma. O sol nasce invadindo o laboratório. Anna e Ethan, de luto, olham para o corpo de Neville. O mundo está esperando a cura. Eles têm a chave. Anna pega o frasco e a muleta de Neville. Ela olha para Ethan e eles saem da casa sob a luz do sol em direção ao carro. Eles têm uma missão. Eles se tornaram os novos mensageiros, levando a esperança para a humanidade. A câmera se afasta, mostrando a cidade de Nova York sob a luz da manhã, agora não mais um cemitério, mas um campo de batalha onde a esperança renasceu através do sacrifício. Esse foi um breve resumo. Espero que tenham gostado. Para quem ainda não é inscrito, inscreva-se no canal, ative o sininho e deixe seu like. Até a próxima.